Boa noite, pessoal. Felipe na área, passando para mais um estudo de domingo. Vamos lá nos preparar a afiar o nosso machado aí para a batalha, eterna batalha entre os comprados e vendidos aí, né? Então, a gente não pode ir pelado para essa batalha, né? A gente não pode servir de bucha de canhão. A gente tem que estar preparado para realmente, quando o mercado abrir amanhã, a gente estar ciente, né, da localização do preço, ciente do que a gente vai fazer, né? Ciente do nosso operacional, isso daí é de praxe, não tem frescura, quer dizer, não tem frescura, não tem como a gente fugir disso, né? Isso daí geralmente quem não faz isso serve como liquidez para quem faz isso, né? Então a gente tem que se preparar, é obrigação nossa como operador de mercado e operadores profissionais, né? Então eu nunca vi um profissional ele entrar em campo sem treinar, né? Em qualquer área que a gente possa escolher aí, seja no tênis, futebol, qualquer coisa, qualquer coisa. Quem não se prepara, né, geralmente não performa bem, né? E aqui na sala a gente se prepara e se prepara muito todo santo dia, a gente se prepara e, né, e hoje domingo, né, não é diferente. Então, lembrando também para vocês, né, antes da gente ir pro gráfico, que a gente continua aí com o nosso Start 23, as inscrições são aí até o dia 30, né, até sexta-feira que vem, né, vai ser dia 30. Dia 30 do 9, né, então a gente vai estar, a gente abriu aí o nosso plano Start 23, que é o quê? Você encerrar o seu 2022 da melhor forma possível, se preparando aqui com a gente, fechando seu ano com chave de ouro e se preparando para 2023, né, uma preparação profissional com acompanhamento profissional, aonde você vai ter realmente a atenção e o respeito que você merece. Então, se você realmente quer entrar, quer encerrar o 2022 com chave de ouro e entrar 2023 voando alto, vem se preparar com a gente que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Beleza, galera? Então, bora para o gráfico. Compartilhar tela. Bora lá. Bom, vamos começar aqui com dólar, galera. Dolinha na tela. Bom, né, o dólar aqui, né, dentro do meu estudo macro, da minha floresta, não mudou em nada. Não tem o porquê eu estar mudando, tá? Que eu tô pegando essa região do caixote, que a gente já vem falando. Às vezes eu sinto que eu sou repetitivo aqui, mas como a audiência ela é rotativa, então não tem essa daí de ter preguiça, não. A gente tem que explicar para todo mundo, né? Tem gente que está passando aqui pela primeira vez, tem gente que, né, já acompanha, né, semanalmente nossos estudos de domingo. Então tínhamos aqui essa região de caixote no semanal do dólar que, né, em algum momento ele foi rompido, né, e encontrou suporte na sua média móvel de 200, que não chegava nesse preço desde 2017. Então agora aqui ela encontrou suporte nessa região, então por algum momento a gente violou esse caixote, fez um fundo mais alto aí, e aí eu estou trabalhando agora com esta mínima e esta máxima, beleza? A máxima aí é no 5,980 e a mínima é no 4,616, tá bom? Uh, então, dentro dessa floresta não vai mudar nada, né? Nada que a gente preparou na semana passada e nas anteriores, tá? Já ajustei aqui, como eu gosto de deixar plotado no meu gráfico, agora dando um zoom, né? A gente começa com zoom afastado, depois a gente vem aproximando, né? Já plotei aqui no meu gráfico. Isso aqui é uma mania que eu tenho, tá? De plotar a máxima e a mínima da semana anterior. Tem um topinho relevante aqui também que eu quero deixar ele ressaltado aqui no gráfico do dólar no semanal, tá? Para mim saber para, né, para ficar mais fácil, né, de fácil visualização. Quando eu preciso aproximar dessas regiões, né, até de repente botar um alarme aqui nessa região para só o alarme para me lembrar, né, que eu estou, poxa, eu estou próximo desse topo relevante, eu estou próximo de uma máxima ou de uma mínima da semana anterior, que são pontos que geralmente o preço tende a brigar, ele não passa de primeira, tá, galera? Então, e não é que pode passar de primeira, mas enfim, eu não quero estar nessa batalha, eu não quero estar ali esperando para ver se ele vai passar ou não, e de repente entra uma força compradora ou vendedora, né, no caso aí, pull stop, aí é aquela desgraçolândia que a gente está acostumado, tá? Ah, galera, e aqui, né, agora, né, a gente tem a floresta e aproximando para as árvores maiores. O que que eu vou estar visualizando aqui em termos de retração dentro do meu Fibo macro, aqui dentro do dólar aqui? Bom, eu tenho duas possibilidades, que foi as possibilidades que nós trabalhamos semana passada. A gente começou, né, mapeando esta máxima aqui com esta mínima, né? Só que o preço, e eu ainda comentei isso com vocês no estudo da semana passada, que foi o quê? Né? Se o preço ele acelerasse no seu movimento de queda, eu ia monitorar esta máxima
com esta mínima, né? E foi o que a gente fez, né? Em dado momento da semana passada, a gente teve que pegar esta região aqui e monitorar ela, né? Por quê? Porque o preço começou a acelerar na ponta da venda, né? E esse preço aqui entrou numa briga com essa média móvel de 20, média móvel de 9, né? Que a gente sabe que sempre é uma batalha, né? E ela nunca é fácil. Quando a gente estava falando de médias móveis, a gente começa a observar o poder que a média móvel tem aqui, né? Quando a gente começa a observar ela, cara, é uma coisa realmente surreal. O poder que uma média móvel de 20 tem. Quanto maior o tempo gráfico, maior vai ser o poder que ela vai ter, tá? Mas principalmente num semanal, né? Que é onde a maioria, né, faz a sua análise aí macro, né? Não tem problema nenhum analisar o mensal também do ativo, né? Eu, em alguns momentos, também olho o mensal dos ativos para mim ter cada vez mais a localização do preço, né? E a gente viu aqui, né, que essa média móvel de 20 aqui no dólar e a média móvel de 9, olha o pavio que deixou dentro da semana passada. Será que a média móvel ajudou a defender essa região aqui? Ah, Felipe, acho que não tem nada a ver com média móvel, que isso aí é coisa da tua cabeça. Beleza, se é da minha cabeça ou não, eu prefiro ainda trabalhar com a possibilidade de não entrar contra uma média móvel de 20 do que simplesmente ignorar ela e tá querendo vender, vender, vender e tá tomando stop e não sabe por quê, né? Então a gente tem que tentar se proteger. O que eu vou estar fazendo agora? Dado esse pavio aqui que a gente viu aqui dentro da semana anterior, tá? E a gente vê que a média móvel de 20 aqui tá servindo como suporte para essa região aqui do dólar, eu vou estar mapeando esta mínima com essa máxima. Então, eu vou vir aqui no meu FIBO, na minha retração, né? Vou colocar aqui desta mínima até esta máxima. E aqui a gente vai ter também um ponto bem importante, né? Se a gente for monitorar esta região aqui, como eu estou monitorando agora, a gente vai ter retração de 61,8. E percebam que nessa retração de 61,8, a gente só teve uma tentativa aí, né, de violar essa região depois que o dólar começou a corrigir aqui. Depois a gente teve exatamente só toques nessa região aqui, né? A gente não teve realmente um fechamento acima dessa região e nem possibilidades de violação, né? Então tivemos só uma tentativa e depois o preço meio que ficou só trabalhando no máximo até ela, né? Então, será que vai ser um ponto de briga? Com certeza, né, galera? Então, por isso que eu também vou deixar ela mapeada aqui. E aí eu vou vir aqui dentro das minhas regras de colorações aqui e vou montar, né, o meu esquema de coloração, né? Que nada mais é do que um toque, mas é para deixar a coisa o mais visual possível, tá? Opa, só um pouquinho. Aqui é preto. Aplicar. Máxima e mínima eu deixo de uma cor contrária, tá? Uma cor de destaque. E a retração mais importante do ativo moedas em si, dólar, euro, né, é a retração de 61,8 a que mais funciona. Então eu deixo ela em destaque também aqui na minha tela, justamente para facilitar meu trabalho visual. Como o mercado ele é muito rápido, aqui não tem o porquê eu parar tudo para ver, mas da onde que é essa retração aqui? Poxa, eu já sei que uma linha contínua, opa, eu já sei que a minha linha contínua aqui, ela é do meu fibo maior, né? Da minha floresta. Eu já sei que uma linha pontilhada é do meu fibo dinâmico, que eu vou estar trabalhando dentro da semana, e às vezes eu vou ter que fazer um ajuste nele, né? E eu já sei que toda a retração que tiver em vermelho, né? No caso, 61,8 no dólar, ela vai ser a retração mais importante do ativo. Não quer dizer que eu vou estar desconsiderando as outras, tá? Porque afinal, né, a gente está falando, né, de retração do semanal, não é um. Poxa, se às vezes a gente vê né, uma retração do gráfico intraday segurando o preço, quem dirá do semanal, né? Só para a gente ficar situado aí. Então, em termos, né, de retração do semanal, acredito, né, que eu estou bem situado aqui. Já não tenho por que eu ficar enchendo o meu fibo também a minha tela também de linha, que vai chegar uma hora que eu vou me perder. Então, eu tenho que mapear somente o que faz sentido para mim. Talvez não faça sentido para você que está acompanhando esse vídeo, né? Mas essa é a maneira com que eu trabalho há mais de 5 anos. Então, não tenho por que eu estar mexendo em time que está ganhando. Se não faz sentido para você, né? Poxa, e tá dando certo para você a maneira como você vem operando, mantenha-se na maneira como você vem operando, né? Quem sou eu para falar para você parar e mudar tudo, né? Então não é assim que a banda toca. Se tá dando certo, mantém. Só tem que ver se é sustentável a longo prazo, né? Porque às vezes a gente coloca o resultado financeiro na frente, a gente começa a praticar algum setup aí, uma semaninha tá dando muito certo, bombando, e aí a gente se empolga, não, é isso que eu quero fazer o resto da vida. E às vezes não é sustentável a longo prazo, né? Beleza? E aqui, o que que eu faço, galera? Eu tô no gráfico semanal, eu vou baixar meu tempo gráfico. A gente vai para um gráfico diário. O que a gente vai estar observando aqui no diário? Isso aqui é bem bacana, que é o quê? Ah,
A gente está num momento de pancadaria do nosso dólar aqui. Se a gente for ver, a gente tem um caixote aqui, né? Que ele foi violado aqui, né? A gente pode. Isso aqui foi semana passada? Não, foi em agosto. Em agosto ele foi violado esse caixote, mas a gente está trabalhando aqui, na verdade, numa pancadaria sem fim, né? Até deixa eu só visualizar uma coisa aqui. Eu acho que é a faixa de Gaza deste movimento aqui. Vamos ver. Não pega muito bem a faixa de Gaza, mas enfim, qualquer um consegue visualizar que o preço está no processo de lateralização aqui, né? Deixa eu mapear bem para vocês aqui, para ver se vocês não concordam comigo. E aí vai entrar aqui uma coisa que ela pode até soar estranho para quem se considera operador de day trade, day trader, né? Que acha que day trader tem que estar operando todo santo dia, faça chuva, faça sol, ele tem que boletar. E às vezes o mais sensato a se fazer é ficar de fora, né? Do ativo quando ele estiver nessa situação aqui. Porque a probabilidade da gente ter um movimento de tendência, isso para quem é seguidor de tendência, né? A gente vai ter vários perfis de day trader, né? Vai ter o cara que faz scalp, vai ser o cara que adora trabalhar dentro de caixote e vai ter a minha galera, né? Que eu considero que opera comigo ali, que é o quê? A gente adora operar tendência. Para os operadores de tendência, a gente sabe que é bem provável da gente não ter um movimento direcional aqui dentro do mercado enquanto ele continuar dentro desse caixote. O que é o mais sensato a se fazer, né? É esperar o movimento romper, né? Fazer o seu pivôzinho alinhado com as médias e a gente entrar a favor da tendência, né? Aqui. Não quer dizer também que aqui, né, afinal a gente está falando, né, de um caixote amplo, que são quase 400 pontos aqui no dólar, aqui é coisa pra caramba, né? Não quer dizer que a gente não tenha um dia ou dois de tendência aqui, mas eu estou falando, né, que se a gente realmente quiser um movimento limpo e um pouco mais tranquilo, com espaço, né, pro preço andar, né, o mais sensato de se fazer é esperar o preço sair dessa região aqui, né? Mas eu entendo que é um caixote amplo, 400 pontos, e tem sim como a gente captar belos movimentos aqui dentro, né? Tendo em vista o que a gente fez na sexta-feira retrasada, né? A gente pegou 75 pontos em duas operações, né? Então é totalmente possível. A gente só tem que ter a ciência que o preço ele está dentro de um caixote no macro, né? Novamente, pegando aqui o gráfico diário, o que que a gente percebe aqui, né? O preço está embolado com as médias, o que nunca é um bom sinal para operadores de tendência, mas a gente percebe que o preço agora, principalmente com o movimento que ele fez na sexta-feira, ele conseguiu trabalhar acima das suas médias móveis macro, né? Principalmente a média móvel de 200 e média móvel de 20. Então, ou seja, quinta e sexta-feira eu estava bem receoso para trabalhar na ponta da compra justamente por conta desses movimentos aqui contra a sua média móvel, as suas médias móveis macro, né? Quinta-feira ele fez exatamente como a gente previu aqui na sala, né? Que ele foi lá, cutucou essa média móvel de 200 e fechou no negativo. Sexta-feira ele abriu com um gap amplo de alta, né? E conseguiu fechar acima dessa região, dessa região de médias, né? Porém, eu estava sem confiança, não é que eu estava sem confiança nenhuma, é que eu não estava me sentindo confortável para trabalhar na ponta da compra, porque afinal abriu com gap com um gap amplo e ainda continua subindo sem corrigir nada do seu gap, não quer dizer que precise, mas também não quer dizer que eu sou obrigado a operar todo e qualquer pivô, toda e qualquer regressão. Então eu preferi ficar de fora na sexta-feira justamente para não estar trabalhando com aquela sensação de, porra, daqui a pouco eu vou entrar e eu vou entrar no final de festa, o preço né, o mercado já está subindo, está esticado, eu não fiz a minha primeira entrada, sendo que a gente visualizou todas as possibilidades de entrada dentro do ativo, né? Então não tem o porquê eu estar me matando, né? Agora, eu não tem problema em abrir mão em operar um dia ou dois, para quando realmente eu for entrar no mercado, eu estar confortável com o movimento que ele está apresentando, tá? E alvos aqui. No diário, né, a gente está nesse bololô de médias aqui, não tem muito o que eu estar projetando aqui de alvos. Aqui no 60 até fica um pouco mais fácil a visualização devido ao gap que a gente teve, né? Então, ó, o gap que a gente teve. Opa! O gap que a gente teve aí na nossa sexta-feira, um gap de 50 pontos aí na sexta-feira, pô, para cima de mim, não me pegou a semana toda, vai me pegar na sexta-feira no stop? Não vai mesmo, né? Então preferi ficar líquido no mercado. Posso até estar projetando esse movimento aqui, pegando a mínima de quinta, né, e projetando essa pernadinha de alta aqui para cima, eu vou ter, né, alvo já para esse meu movimento, né, alvos que já vem bem esticado também no movimento, atingiu o alvo de 100%. A gente até conseguiu, né, visualizar, né, esses movimentos de pullback aqui, né, pavio para cima, pavio para baixo. A gente sabe que é pullback, essa região de pullback, mas né, a gente tem que concordar que devido ao movimento, os movimentos de correção eles não foram proporcionais, né? Proporcionais, né? Ah,
E para quem me acompanha aqui sabe, né, que o movimento de expansão ele é importante, com certeza. Eu tenho que ver um movimento de expansão claro para mim visualizar uma tendência. Mas tão importante quanto o movimento de expansão é o movimento de correção, galera. Principalmente se a gente está abrindo, né, com o mercado gapado, um gap amplo. Então eu ver, pô, já abriu com um gap de 50 pontos e aí ele corrigiu, sei lá, 8 pontos só, né? Um pullback de 8 pontos e aí segue a ponta compradora, nada impede disso acontecer, mas ele não é, o movimento não é proporcional, né? Enfim, né, justamente esse foi um dos motivos de eu não operar na ponta da compra na sexta-feira no dólar. Então vou deixar esses alvos aqui mapeados, né? Sabendo que o preço pode corrigir tudo isso daqui também já amanhã na sua abertura, né? Afinal, a gente não é um mercado 24 horas, a gente fecha na sexta-feira e reabre na segunda e quanta coisa não acontece nesse meio tempo, né, galera? Pô, daqui a pouco a guerra ela pode escalar, né, para uma, né, ela pode ficar mais agressiva, porra, né? Tudo pode mudar, né, de um dia para o outro, quem dirá aí de sexta-feira até segunda. Então, ou seja, amanhã o mercado ele pode abrir com um puta gap de alta, um puta gap de baixa, e a gente tem que refazer toda a nossa análise aí, se adequar ao mercado enquanto o mercado está rolando, né? Isso que a gente faz aqui agora, um estudo de domingo, é só uma forma da gente, né, não sofrer tanto, né? A gente não ir pelado para o mercado, né? Mas não quer dizer que nada disso aqui vai se cumprir. Embora boa parte das análises que a gente faça aqui com a galera aqui, elas tendem a se cumprir, né? Elas tendem a seguir as análises que a gente faz. Mas, enfim, não é garantia de nada, tá, galera? Então, o mercado amanhã ele pode abrir um puta gap para cima ou para baixo, a gente tem que refazer tudo. Enfim. Mas o bom a gente sabe que, né, a gente sabe por onde começar, né? Então começa pelo semanal, vou para o diário, 60 minutos, dou uma olhadinha nos 15. Os 15, na minha humilde opinião, eu sei que tem operadores que eu gosto muito dos 15 minutos, mas na minha opinião, o 15 minutos ele é aquele tempo ingrato, que ele não manda porque não é o 60 e não obedece porque é o 5, né? Então, às vezes, ele é o meio termo, entre os 15 e os 60, né? E quando está muito difícil da gente ler os 5, né, a gente vem, né, para um gráfico de 10 minutos, para um gráfico de 15, justamente para a gente observar esses movimentos aí, tá? Então a gente vê, né, que realmente o mercado ele abriu aí, é isso que foi o complicado de sexta-feira. Ele abriu acima das suas regiões de média e depois a gente trabalhar esse rompimento na cara da média móvel de 200, assim, é complicado demais, né? Então foi até por isso que eu escolhi ficar de fora do mercado na sexta-feira, né? E no gráfico de 5 minutos aqui a gente começa a observar também que o mercado ele fechou praticamente na sua máxima na sexta-feira, né? Subiu bastante. Então a gente tem que ver se, né, ele vai continuar, né, nessa sequência de alta aí, né? A gente só tem que lembrar que a gente vem do movimento esticado, principalmente se a gente for pegar de um dia para o outro, né? No caso de uma quinta para sexta-feira ele veio bem esticado. Então a gente tem que ter cuidado para não entrar em final de festa. Na dúvida, galera, esperem as médias móveis. Se o mercado abrir com gap de alta, esperem as médias móveis. Coloque um Fibogap, se localize, nunca queiram correr atrás do preço. Toda vez que a gente quer correr atrás do preço, a gente tende a entrar no final de festa, a entrar no, né, a barra está se formando, a gente vai a mercado, né? Eu comento com a galera da sala, né? Toda vez que a gente bate uma boleta a mercado, quer dizer que alguma coisa não está muito legal, né? Eu não sei como que vocês fazem aí, né? Mas eu prefiro apregoar a minha ordem, vou ali no gráfico, coloco ali a minha ordem, apregoo ela, né? Porque eu bater a mercado, parece que eu tô fazendo alguma coisa. Porra, não deu tempo de eu me preparar, então deixa eu coisar aqui agora. Deixa eu boletar agora. Eu coisar é maravilhoso, né? Deixa eu boletar aqui agora. Né? Então, em termos de retração, né, eu acredito que seja isso que eu vou estar esperando, para segunda-feira. Posso colocar um FIBO também somente dentro do dia anterior, pegando máxima e mínima da sexta-feira, né? Então, deixar mapeado aqui, caso o preço ele venha num processo corretivo, ou posso até pegar esse movimento com gap, tá? Eu sempre acho que a gente tem que estar mapeando o gap, tá? Porque, afinal, a contabilidade que é feita, né, da alta ou da baixa no dia aqui de 275 é contabilizada com gap também, né? Então, na minha opinião, né, o gap, o Fibos, né, não vai ser eu que vou estar falando o que é certo e o que é errado, mas eu prefiro usar com o gap, tá? Para não estar deixando passar nenhuma informação. Enfim. Dólar pronto, bora para o índice. Índice futuro na tela, né? E aí aqui novamente eu vou ter a minha floresta, né? Que eu vou estar trabalhando com ela também, vou estar pegando a máxima histórica do ativo e a mínima do Covid, e a gente vai ter essa situação aqui. Então, isso aqui é uma coisa que não vai mudar também agora, tá? É uma coisa que a gente já vem trabalhando desde quando a gente plotou essas possibilidades, que o preço fez essa escalada aqui. Então, a gente está trabalhando com essa correção, chegou na média móvel de 200,
Então, é ele que está sendo o meu fibo macro, o meu fibo da floresta toda, né? O que a gente observa aqui agora, aproximando um pouco mais aqui o nosso gráfico, né? Que o movimento ele fez um pivôzinho de baixa aqui no semanal, né? Ele não conseguiu, né, romper definitivamente essa média móvel de 200, em vermelho, né? Movimento de baixa. Ele fez seu pivôzinho de baixa aqui no semanal, rompeu, mas não conseguiu dar o segmento, né? E a gente pode se perguntar, poxa, Felipe, por que será que ele não foi no alvo de 100%, não foi no terceiro alvo? E aí vem aquela preparação que a gente tem, né? Olha onde o preço veio parar, na retração de 50% daquele movimento da mínima do Covid com a máxima histórica, né? Então, se foi, eu não sei, né? Mas, né, de coincidência em coincidência, a gente vem. Poxa, porra, é tanta coincidência. Toda vez que eu boto um Fibo no gráfico, o preço vem e segura, ou por que que eu não vou acreditar nisso daqui, né? Eu prefiro mil vezes acreditar e até justamente para mim não entrar no movimento contra uma retração macro e contra uma média móvel, né? Até eu acho que é muito mais esse o motivo da gente estar utilizando o Fibo e médias no nosso gráfico, para a gente saber aonde não entrar, não trabalhar contra essas médias, né? E aqui agora, o que que eu vou estar trabalhando aqui deste movimento aqui? Bom, caso a gente veja esse preço aqui, né, vindo corrigir para a ponta da venda, está muito claro que eu vou estar monitorando aqui. Vou pegar esse topinho e esta mínima aqui e vou colocar um fibo dentro dessa região. Só que a gente percebe que a gente está dentro de um caixotezinho no semanal aqui também, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou estar monitorando este caixote. Né? A gente está falando, né, é um espaço pequeno se tratando de semanal, afinal são 7.000 pontos só, né? E às vezes a gente vai ter que estar adequando, é por isso que esse daqui vai ser o meu fibo dinâmico. Talvez ele sofra alterações durante a semana, né? Aí quem acompanha diário de trade vai estar acompanhando também aí essas modificações. Lembrando também que eu já plotei máxima e mínima da semana. Opa! Já plotei também máxima e mínima da semana anterior aqui dentro do meu gráfico. Isso aqui é uma coisa que eu gosto mais de fazer para sempre, para deixar, né, o mais visual possível, para mim não ter que estar parando, como eu falei para vocês, e vendo, nossa, o que que é essa linha aqui? Não, tá tudo plotado, tudo eu já sei o que que é aqui, né? Então eu plotei esse topinho relevante do semanal e plotei também possível rompimento desse Okoi aqui, que a gente pode estar vendo um ombro, cabeça, ombro invertido aqui dentro do semanal, tá? Ele não tá muito retinho, né? Mas como o próprio Palex fala, se a gente visualizou é porque tem alguma coisa ali. Agora, se vai dar continuidade ou não, se a nossa bolsa vai continuar subindo ou não, eu não faço a mínima puta ideia, galera. Eu tenho que seguir o gráfico, tenho que estar preparado para isso. Ah, mas que a gente está vendo aí que as eleições, isso, e se Lula ganhar, e se Bolsonaro ganhar, que não me interessa quem ganhar, na verdade, independentemente de quem ganhar, não vai mudar nada na minha vida, né? O que eu tenho que estar fazendo aqui dentro do gráfico é ser antifrágil. Não tenho que estar torcendo para, né, ai, tomara que o Lula ganhe, tomara que isso ganhe. Claro, independentemente de quem ganha, tomara que tenha sabedoria para realmente conduzir a nação, né? Mas se a gente for esperar alguma coisa do governo, o que que a gente está fazendo na bolsa, né? É complicado, né? Então eu penso dessa forma, independentemente de quem for ganhar, eu vou continuar seguindo fazendo o meu trabalho aqui, fazendo o meu dinheiro e não vai mudar nada na minha vida. Enfim, então, eu vou estar monitorando aqui essa pernadinha. A gente percebe que o movimento aí, ele fez um movimento de alta nessa semana, assim como o dólar deixou bastante pavio dentro da semana anterior, tá? Então, eu vou conseguir monitorando esse movimento. Então, vou vir aqui de novo na minha ferramenta de Fibo, né? Vou colocar uma retração aqui, como eu quero saber, né, a pernada de alta, eu quero ver até onde ela pode corrigir de baixo para cima, tá? Venho aqui, coloco e eu vou fazer as mesmas modificações que eu fiz no dólar. Então, venho aqui, coloco em preto, deixo a linha pontilhada, jogo tudo para a direita, dou um aplicar, volto em aparência, e aí vou colocar também aqui a máxima e mínima aqui também, vou deixar de uma cor diferente, e a retração mais importante do ativo. Índices, né, de modo geral, o que funciona é os 50%, tá? E aqui deixo numa espessura 2 para mim poder estar visualizando melhor, tá? E aqui dentro do semanal também eu julgo que para mim já tá, né, já tá o suficiente. Eu tenho as retrações para mim me basear aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou baixar meu tempo gráfico, vou para o gráfico diário. E aí a gente começa a observar a mesma coisa que o dólar. A gente está trabalhando no processo de caixote também no índice, onde o mais sensato a se fazer para quem gosta de tendência, né, é não fazer nada aqui dentro. Não quer dizer que dentro desse caixote, afinal, um caixote de 7.000 pontos, não quer dizer que a gente não possa ter um dia direcional de 2.000 pontos para um lado, 3.000 pontos para um lado, 4.000 pontos, como a gente viu na sexta-feira retrasada aí, né? Mas a gente tem que ter a ciência, né? A consciência que a gente está trabalhando dentro de um caixote. E dentro de um caixote, os movimentos são mais brigados. Então, para operadores de tendência, fiquem espertos quanto à localização do preço. Não fiquem esperando 2, 3, 4, 5. Claro que o mercado pode fazer o que ele quiser,
mas fiquem sempre com o pé atrás, galera. Operadores de tendência têm que estar ligados, porque a gente não está no movimento de, a gente não está no momento de tendência do mercado, a gente está realmente, né, a gente não sabe para onde vai, né? E aí tem diversos fatores que, né, estão confabulando para isso. Beleza? E aqui a gente começa a observar o quê? Eu queria mostrar para vocês no gráfico de 60 minutos, onde eu tenho o meu caixote, aqui, né, onde a gente fez aquela escalada, né, do preço no dia dos 4.000 pontos, e a gente tem eu tenho esse caixotezinho aqui dentro do índice. E a gente plotou ele desde segunda-feira passada e a gente observa que ele foi rompido, né, na maioria das vezes, né, para cima aqui, porém sem continuidade. A gente teve um dia que a gente conseguiu fechar acima aqui dessa região, né? E depois abrimos com gap de baixa, né? Que foi a ponta oposta do dólar e voltamos para dentro do caixote. Perdemos ele na ponta da venda e voltamos para dentro dele. O que é o mais trata se fazer aqui? Eu vou alongando o meu caixote, tá? E por que eu não vou adequar o meu caixote? Porque eu quero justamente observar aqui esse momento que o caixote vai estar rompendo, principalmente na ponta da compra, a região dos 113,600. A gente está realmente com uma briga brutal nessa região aqui, que é onde tem aquele topinho relevante do semanal também que eu falei para vocês, né? Que o mercado está brigado nessa região. Então, se o mercado ele vir na ponta da compra, eu vou estar observando esse movimento aqui. Vou fazer exatamente o que eu fiz na quinta-feira, se eu não me engano, foi na quinta-feira que a gente pegou um movimento na ponta da compra, foi quando ele rompeu aqui, né? Rompeu, né? Armou um pivôzinho alinhado com as médias, né? Não tem problema nenhum tomar na ponta da compra. Na ponta da venda, a mesma coisa, tá? A gente tem que ter a consciência que esse movimento, na minha humilde opinião, não vai ser um movimento que rompeu e deu, né? Vai embora agora. A gente pode até ter finalizar um dia abaixo ou acima dessa região, mas a gente tem que ficar esperto, né, com o outro dia, com o que vem depois, que para ver se o movimento vai ter continuidade, para ver se a gente não vai estar voltando dentro ainda do mesmo pregão para trabalhando dentro desse caixote, que o preço está totalmente lateral, as médias emboladas no diário aqui, a gente já sabe como que está sendo aqui, né? E aqui novamente, dos 60 eu vou baixar para os 15, né? Por quê? Porque seguir o padrão também dos meus estudos. Novamente, como eu falei para vocês, os 15 minutos é aquele tempo gráfico que eu considero ele ingrato, não manda porque não é o 60 e não obedece porque não é o 5, mas quando a gente olha um gráfico de 5 minutos, ele está esse bololô aqui, eu não posso ficar com uma miopia, né, de tempo gráfico aqui. Eu tenho que estar observando o que está acontecendo no tempo gráfico maior. E aí eu venho para um gráfico de 15 minutos, deixa eu ver que está mais fácil de ver nos 15 minutos. Geralmente, quando a gente sobe o tempo gráfico, a gente consegue ler melhor o preço. Né? Então, se você não está conseguindo ler o gráfico de 5 minutos, sobe para o de 15, sobe para o de 10, né? Vai para o gráfico de 30 minutos, até você realmente conseguir entender para onde que esse preço está indo. Porque às vezes a gente fica se matando dentro de um caixotezinho ali de 500 pontos no índice, 20 pontos no dólar, batendo cabeça ali quando é só esperar o preço sair dali. Tá entre né, ele está entre as médias, né, de um tempo gráfico maior, né? Então, subo o tempo gráfico, né, observando essa dificuldade. E até que eu chego nos meus 5 minutos aqui, a gente vê, né, que realmente o pregão ele foi bem feio. Aí, principalmente na parte da tarde da sexta-feira, voltando a trabalhar dentro desse caixote, né? A gente tem que realmente ter muito cuidado com esse índice, tá, galera? O índice ele não tá para amadores, na verdade nunca esteve, né? Os ativos nunca estão, né, para amadores. Às vezes os amadores vêm, conseguem tirar um dia, 2 dias bons aqui, né? Mas a regra é que o mercado ele é para profissionais, tá? Então, muito cuidado com esse mercado aqui, muito cuidado, tá? Principalmente o índice, que ele é muito mais volátil do que o dólar, né? Ele apresenta muito movimento, ele apresenta movimentos muito mais falsos do que o dólar, então cria intimidade com o ativo. Beleza? E esse daí vai ser, né, a forma que a gente vai estar encerrando os estudos aqui. Posso estar colocando também um FIBO dentro do meu dia anterior aqui do índice, tá? E vou estar observando aqui como que esse mercado vai abrir amanhã. Lembrando que o mercado pode abrir com um puta gap para cima, um puta gap para baixo. A gente tem que refazer tudo isso daqui amanhã ao vivo com a galera da sala, tá? E quem for operar sozinho também, muito cuidado, né? Aqui, às vezes, operar sozinho é quando a gente pensa que a gente está no nosso mundinho operando o que ninguém está vendo e a gente faz as maiores barbaridades, né? Operando sozinho. Então, se você nunca operou, né, numa sala educacional, com uma galera realmente para você trocar uma ideia, enquanto o mercado ele não está indo para lugar nenhum, experimente. Experimente que às vezes isso aí é libertador. Tá bom, galera? Desejo a todos aí, um bom descanso, um bom finzinho de domingo, né? E que todos amanhã a gente possa ganhar muito dinheiro nesse mercado aqui, tá? Porque quem se prepara merece mesmo. Beleza? Lembrando que continuamos também aí com o nosso Start 2023. Se você tiver curiosidade, vai estar nos meus stories também lá tudo que você vai estar adquirindo pelo um preço promocional aí que vale muito a pena.
Beleza, galera? Vou estar encerrando aqui.